Nunca tencionei ser reitor. Por 2 vezes, o cargo esteve à minha disposição, ambas por iniciativa do governador do estado da antiga Guanabara, Francisco Negrão de Lima, sido prefeito do Primitivo. De uma feita, o governador foi à minha casa em sinal de apelo para que eu fosse o reitor. Era eu, então, ministro do Tribunal de Contas e preferia continuar minha vida na judicatura. Mas o destino tem coisas. O candidato natural era o professor Caio Tácito, que à última hora, quando faltava apenas uma semana para a eleição, desistiu em virtude de outros compromissos assumidos em sua brilhante vida pública. Solicitado já então por professores e alunos da universidade, aqueci em ser reitor. Isto em meado do ano de 1967. Ao entrar na reitoria, vários foram os problemas por mim, desde logo, enfrentados. 2 de gravidade: a falta de recursos financeiros para pagamento de faturas acumuladas na compra de material. Depois, os funcionários da universidade não recebiam salários há cerca de 3 meses. Fui ao governador e obtive os recursos necessários. E assim o problema se normalizou. O caso da aposentadoria era também grave. Os funcionários e os professores da universidade não tinham a quem pedir aposentadoria depois de vencido o prazo de atividade funcional. Não eram eles servidores do Estado, não eram eles subordinados à Previdência Social. Fui ao então ministro do Trabalho, o hoje senador Jarbas Passarinho, e expus-lhe a gravidade da situação. O ministro decidiu nomear uma comissão de alto nível para estudar o assunto. Se o assunto não fosse resolvido, a universidade passaria a enfrentar o ônus de aposentadoria e de proventos sem recursos financeiros para pagar aposentados. A comissão de alto nível foi presidida pelo Júlio Barata, por coincidência, professor da universidade, e por coincidência, antigo ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Conhecendo na intimidade os problemas da universidade, não lhe foi fácil demonstrar ao ministro Passarinhos a liquidez do direito dos servidores da universidade. Mas o assunto ficou em branco. Passam-se meses. O destino estabelece a mudança de governo no país. É eleito presidente da República o general Médici. E Júlio Barata, o presidente da comissão de alto nível, é nomeado ministro do Trabalho. De uma feita, no amanhecer de um domingo, 6 horas no máximo, recebo eu do professor Júlio Barata um telefonema caseiro. Dizia-me ele: Lira, neste momento estou assinando a decisão de conferir a todos os servidores da universidade o direito à aposentadoria pelo Instituto de Previdência. E assim, o segundo problema grave que enfrentei de início ficou superado, solucionado, resolvido. Veio então à baila o meu desejo de construir o campus da universidade.
sem recursos, sem local adequado, sem projeto. Enfrentamos o problema. E eu tive por mim a assessoria fecunda, ativa, assídua, de um professor da universidade e hoje meu dileto amigo, professor Wilson Schwery. Com sua ajuda, metemos a mão à obra. Diante de todo mundo, pessimismo. Ninguém acreditava. Professores, alunos, funcionários, ninguém acreditava que nós construíssemos aquele campo. Havia ali os restos da favela do Esqueleto, que de imediato transformamos no atual pavilhão Reitor Haroldo Lisboa da Cunha. Não demorou a empresa um ano. Feita a construção, diante dos olhos estupefactos de todo mundo, passamos à construção do verdadeiro campus universitário. O terreno, em parte, havia sido doado ao Estado da Guanabara para o fim indicado pelo então presidente Castelo Branco. Mas a doação ficou condicionada a um problema. A universidade teria que fazer a construção dentro de 5 dias a partir da doação, sob pena de reverter o terreno ao patrimônio da União. Ora, já havia sido decorrido esse período de 5 anos. Tive eu que pôr a mão na obra com certeza de imediatismo. E assim se deu início à construção, sob os olhos surpreendidos de todos os espectadores. Tivemos que desapropriar várias outras áreas de imóveis que circundavam o terreno do campus. A área doada não era bastante. Tive eu que obter recursos para a aquisição dos imóveis necessários. E o campo foi alargado, foi aumentado. É hoje a obra que todos vocês conhecem. A universidade dispunha na rua Fonseca Teles de um início de construção. Era o prédio da primitiva Faculdade de Ciências Médicas, uma sociedade anônima desapropriada. Dos 17 andares, só 3 estavam construídos. Tocou-me então o dever de acabamento da obra. E no período da minha administração, levamos a cabo a construção de todos os andares. Ali passou a funcionar a Faculdade de Engenharia e passaram a ser localizadas outras dependências da universidade. O imóvel está hoje de pé. Não sei se ainda pertence à universidade. Creio que sim. Ou se foi por ela vendido ou permutado para algum fim. Um outro imóvel que estava em início de construção situava-se ao lado da atual Faculdade de Ciências Médicas. É hoje o edifício Professor Paulo de Carvalho. Ali levamos também mão à obra. Levantamos todo o prédio. O prédio todo foi construído e passou a ser sede da Faculdade de Enfermagem, sede da Faculdade de Serviço Social e da Faculdade de Odontologia, criada por mim um ano depois de ser reitor. Hoje é um prédio imponente que reúne boa parte da juventude universitária. Outra aquisição desse tempo foi do prédio onde hoje funciona o Colégio de Aplicação, na rua Barão de Itapajipe. O edifício, que é uma chácara, pertencia ao próprio Estado da Guanabara. Diligenciei junto aos poderes públicos, o governo, o executivo, a Assembleia Legislativa, e conseguimos para a universidade a aquisição do imóvel que hoje está incorporado ao seu patrimônio. Modelamos novamente a Faculdade de Ciências Médicas. O Hospital de Clínicas era um órgão de relativa autonomia,
mas não possuía junto de controle, não possuía contabilidade. Ficava incorporada praticamente à direção da Faculdade de Ciências Médicas. Parecia-nos, como sempre nos pareceu, que um hospital deve ter autonomia administrativa. Quem administra um hospital não precisa ser necessariamente médico, basta que seja um administrador. Entregamos a direção a uma pessoa estranha ao corpo docente da faculdade, para não haver cambalacho, para não haver política, para não haver interesse subalterno. E o hospital engrenou, e a Faculdade de Ciências Médicas engrenou. Ao relatar essas coisas que participam do roteiro do meu passado, não me encho de vaidade. Nada poderia ter feito sem o concurso de prestimosos companheiros que me ajudaram a todo instante, assiduamente, constantemente. Sem os estímulos, sem os incentivos, sem a solidariedade, sem a ajuda desse pessoal, pobre de mim, não teria valido a pena ser reitor. Também o prédio da Faculdade de Ciências Médicas, de Ciências Econômicas, na Rua Mendes Sá, o prédio da Faculdade de Direito, na Rua do Catete, que havia pertencido ao governo federal, tais imóveis foram restaurados em sua totalidade. E a universidade passou a crescer. O número das suas unidades, que era pouco mais de 8, cresceu para 16. Afinal, atingiu o total de 20. Faculdade de Odontologia, Instituto de Biologia, Instituto de Psicologia, de Física, de Química, Ciência, Geociência, em suma, uma quantidade imensa de novas áreas foi aberta em benefício da juventude universitária. E assim o tempo foi rolando. Em determinado instante, nós depreendemos que não valeria a pena mais manter a reitoria na Travessa Euríclides de Mato, onde estava instalada. O prédio era por demais acanhado. A universidade já estava na forma adulta, estava crescendo demais. Resolvemos então negociar com o governo do estado a transferência para a universidade do edifício hoje chamado Solar da Marquesa de Santos, Avenida Dom Pedro II, que havia sido casa onde morava a concubina de Dom Pedro I, a Marquesa de Santos. O prédio, construído por um grande arquiteto francês, estava totalmente depenado. As pinturas que ornamentavam as paredes dos salões nobres haviam sido trocadas por outras de tinta comum. Os arquivos de aço das repartições públicas tomavam conta dos cenários. O assoalho perdido. Tivemos que gastar bom dinheiro. Restauramos totalmente aquele solar que passou a ser a sede da reitoria. Ali chegava eu todos os dias, no máximo às 8 da manhã. E dali saía eu todos os dias, no mínimo às 16, 17, 18, 19, 20 horas. Comumente, na hora do jantar, eu ainda estava na reitoria, mas fazia gosto ao meu coração, ao meu espírito, servir a quem? A juventude, a mocidade universitária, aqueles que conduzirão um país que não alcançarei no meu futuro. É muito bom a quem é professor, a quem se faz reitor, servir aos moços. É a maneira mais direta, cordial, afetuosa de servir ao próprio país. E assim o tempo foi correndo. Comprei uma ocasião, no leilão público, uma leiteira, 10.000 cruzeiros ao tempo. Era o carro de propriedade da Marquesa de Santos. Ainda hoje deve existir. Adquiri em Portugal, das mãos de um amigo querido, um relógio que tem 2 séculos. Doei eu este relógio à reitoria da universidade. 2 séculos de existência. Creio que ele ainda hoje existe, num dos salões ou do conselho universitário
ou do Conselho de Curadores, ou qualquer outro. É uma joia. Criamos o Coral Universitário, Vila Lobos, onde a juventude do Colégio de Aplicação se esmerava no canto e na música. Criamos o CEPUEG, o Celeiro Comum, o Centro de Desportos, e transformamos várias dependências paradas, ociosas, esterilizadas, em centros de recreação da juventude. E o edifício do campus foi subindo. Infelizmente, não foi realizada a obra no final como estimaríamos. Nós pensávamos, imaginávamos, e todos hão de compreender por quê, na construção de um restaurante não privativo da universidade, um restaurante popular de 500 mesas, talvez, que estivesse aberto aos sábados e aos domingos a toda a gente da cidade. E imaginávamos um sábado ou um domingo, o Maracanã cheio, um jogo importante de futebol, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, e os chefes de família saindo do campo de futebol para encontrar-se no restaurante da universidade, fazer lá o complemento do seu lazer. E defronte uma praça que hoje existe, mas inaproveitada, onde houvesse música, passeata, onde a juventude, onde os homens idosos, onde as famílias das classes médias tivessem também o direito ao seu esparecimento. Figure-se um domingo, 6 horas da tarde, ao cabo de um jogo importante. Os maridos em busca dos seus familiares no restaurante da universidade a preço barato. Saindo dali para passear na praça, ouvir música, música clássica, música de câmara, música popular, no entrelaçamento que hoje tanto falta às representações das classes médias brasileiras. E o tempo foi passando. Um dia, o ministro da Educação, Tasso Dutra, convidou-nos para ir à Alemanha e à Polônia. Fazer o quê? Queria eu fazer lá. Fui para aquisição de equipamento, de material para as nossas unidades universitárias. A relação dos objetos, dos equipamentos, dos instrumentais adquiridos era imensa. Várias universidades pleitearam participação na compra. A Universidade do Estado da Guanabara foi a mais bem dotada. De todo o material adquirido pelo governo federal, pelo menos 30% passou a pertencer à nossa universidade. Ainda hoje, enriquece o Hospital de Clínicas, a Faculdade de Engenharia e outras unidades da universitária. Dava-se assim o enriquecimento natural da própria universidade. E o tempo foi passando, mas vieram os casos graves, que ainda hoje me emocionam. 1968, 1969, 70, 71, o país todo convulsionado por uma ditadura militar. Em toda parte, inquietação, desânimo, vontade de agredir, vontade de haver insurreição. O clima não era nada apetitoso e contagiava quem? A juventude universitária. As passeatas pela rua, os sinais de protestos. Um dia, no Hospital de Clínicas, a Polícia Militar interveio no Hospital de Clínicas. Houve tiroteio. Um aluno tomou de um soldado uma espingarda. O espingarda feriu 3 alunos da Faculdade de Ciências Médicas. Portão enclausurado. A Polícia Militar dizia, só entram aqui depois da restituição da espingarda. O reitor teve que intervir. Apelou para as autoridades. Os alunos indóceis, irritados, queriam ir às últimas consequências. E o tempo passava e os militares não entravam em acordo.
O reitor, então, foi ao líder dos alunos. E se a espingarda vier para as minhas mãos, com a minha promessa de só devolvê-la aos militares depois que eles abandonarem o hospital, vocês estarão de acordo? Se o reitor assume conosco esse compromisso, a palavra do reitor nos merece fé. E assim se deu. Ficou a arma em meu poder, entreguei eu a arma ao comandante do pelotão que interviera, que invadira a universidade, e a paz restituiu em parte. À noite, 8 da noite, já eu em casa, depois do assunto resolvido, bate-me o telefone, era o diretor da faculdade. Luiz Paulo Nunes Cruz, um dos 3 feridos, já é cadáver. Saí de chofre de minha casa, fui ter no hospital. Todo mundo pode depreender qual era o clima de insurreição por parte dos alunos. Tive que amenizar o ambiente e levar eu mesmo, numa ambulância, o corpo do rapaz para o necrotério. Ali a presença dos alunos foi maciça. Todos eles queriam assistir ao vivo à necrópsia. Tive eu que contê-los com docilidade, com brandura. E fez-se autópsia. E o rapaz foi vestido, era noivo ou namorado de uma colega sua da faculdade. Chegou o pai, e o pai chegando, conversamos sobre as providências imediatas que deveriam ser adotadas. Lembro-me que solicitei ao médico que demorasse o mais possível a autópsia, para ver se com o tempo poderia conter a rebelião estudantil postada à porta da repartição. E assim aconteceu. Mas sabia eu que parte da juventude queria remover o cadáver de Luiz Paulo para o edifício da Assembleia Legislativa, para efeito de haver um comício, atrair as multidões, criar um clima de expectativa ainda mais doloroso. Diligenciei com o pai o enterramento do jovem num cemitério da zona oposta. Em vez de Zona Sul, São João Batista, fazer-se o enterro em cemitério da zona do Caju. Marquei eu a cerimônia para as 10 horas, mas antecipamos de 1 hora, 9 horas, exatamente para driblar, fugir a expectativa ansiosa dos estudantes. Lembro bem que quando saímos do cemitério do Caju e descemos a Avenida do Mangue, vinha de volta da Avenida Rio Branco uma passeata de jovens irritados que queria buscar o corpo para enterrar no São João Batista. Já era tarde e assim pôde superar-se aquele instante crucial sem destempero, sem agressões, sem briga com quem quer que seja. Mas um dos pontos altos daquele tempo foi o projeto Rondon, hoje desfigurado. Os estudantes universitários do país ainda não tinham posto pé em terra brasileira. Tudo quanto se estudava era no mapa. Os estudantes conheciam o Brasil pelo mapa, mas não o Brasil adentro, pelo interior do país, pelo ínter. Então criamos o projeto Rondon, do qual participou o Wilson Chueri com grande entusiasmo. Criamos para levar a juventude à Amazônia, aos confins do Brasil do Norte. E de que maneira? Estudantes de direito, de engenharia, de medicina, de odontologia, sobretudo nessas áreas. Para quê? O de odontologia, para curar os dentes dos jovens ou das jovens existentes num município chamado de Parintins, posto desde logo à disposição da universidade. Os de direito,
para, junto ao foro, ao Palácio de Justiça, legalizarem a situação dos casamentos. Muita gente vivia em regime de concubinato, não havia casamento, porque não tinham instruções, não sabiam preparar uma certidão de casamento, uma certidão de batismo. Os estudantes iam para ali ensinando e praticando, e ao mesmo tempo, e sobretudo, aprendendo. Os de medicina, idem, para curar as mazelas orgânicas de tanta juventude perdida nos confins da Amazonas. O projeto cresceu, a juventude se entusiasmou. De todas as áreas universitárias, recebíamos pedidos de alunos que queriam se incorporar à comitiva de caráter anual, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O governo federal se entusiasmou tanto pelo projeto que passou ele próprio a executá-lo. A intervenção do governo federal não foi generosa, não foi boa. A burocracia tomou conta do projeto. E hoje, o que se vê? O projeto Rondon é um reduto que funciona numa área de um imóvel cercado de funcionários e mais funcionários, e ainda funcionários e mais funcionários para, em suma, não restar senão funcionários. Aquela ideia matriz pereceu no vazio. E é pena que isso tenha acontecido. Mas a universidade foi crescendo ainda mais. De uma feita, financeiramente, não obstante a construção do campus, o dinheiro que nós consumíamos ali, retendo nomeações, retendo despesas supérfluas, cresceu tanto que pudemos adquirir obrigações do Tesouro, incluir recursos em poupança, fazer operações de funcionamento que se elevavam a 30, 40, 50 milhões de cruzeiros daquele tempo. Um dia, o próprio governador do estado, no fim do ano de 1969, em situação de apertura financeira, chamou-me para pedir o quê? Um empréstimo. O Tesouro Público do Estado pedia à Universidade do Estado, sua subordinada, 17 milhões de cruzeiros emprestados para aquisição de medicamentos destinados aos hospitais do Estado. E assim se fez. E assim aconteceu para júbilo da universidade. E o campus foi aumentando as suas dimensões, os centros continuaram a funcionar e chegávamos ao fim da nossa administração. Ainda faltavam meses, talvez 1 ano, para o término do nosso mandato. O governador, grande governador, vencendo entraves, obstáculos financeiros de suma gravidade, foi indo. Um belo dia, porém, resolveu sustar a subvenção a que a universidade tinha direito, sob o fundamento pessoal de que a universidade já estava rica. Mas acontece que nós precisávamos da subvenção a fim de levarmos a termo a construção das obras do campo. Recebi eu a notícia de que no mês X não seria paga a subvenção da universidade. O assunto preocupou-me extremamente, inclusive porque o governador era meu amigo pessoal, mas cumpri o meu dever. No dia imediato, escrevi uma carta ao governador do estado exonerando-me do cargo de reitor. Não permaneceria no exercício das funções senão que o Estado não mantivesse em dia os compromissos financeiros assumidos. Outra carta remetia ao Conselho Universitário, pedindo-lhe que o professor Tenório, então vice-reitor, assumisse a reitoria. Houve uma reunião extraordinária do Conselho Universitário e, por unanimidade, generosamente, todos os membros decidiram ir incorporados à minha residência, na Rua Jardim Botânico,
em sinal de apelo, pedindo-me para retirar o meu pedido de renúncia e manter-me na universidade. Mantive-me, porém, na disposição de sair. Fiz mais. Vim viver em Petrópolis, fugindo a telefonemas, a encontros e a visitas. E aqui aguardei os acontecimentos, isto é, o ato do governador exonerando. Eis que recebo uma carta do governador, fazendo também um apelo no sentido da minha permanência, sob o compromisso de ser devolvida à universidade a subvenção a que ela tinha direito. E assim venceu-se o novo impasse. Chegamos ao fim do mandato. Quero lembrar que em todo o curso deste período, que foi de junho de 1967 a 2 de janeiro de 1972, meu tratamento para com os servidores da universidade foi o mais alto, o mais carinhoso e o mais amigo. 2 vezes na semana, terças e quintas, meu expediente de tarde era nas terças para receber alunos da universidade, porta aberta. Nas quintas para receber servidores da universidade, portas abertas. Com os servidores, as conversas eram íntimas, problemas caseiros, dificuldades de vida, impressões de sofrimento, de angústia, de atropelos morais, materiais, e tanto quanto possível, pude eu aliviar grande parte deles. Lembro-me que instituí o Natal dos servidores. Não sei se ainda hoje existe. Todos os anos, na proximidade do dia de Natal, havia na universidade um encontro festivo de todos os servidores e seus familiares. Brinquedos, palhaçadas, distribuição de prendas, conversas fiadas, refrigerantes. E era do amanhecer ao entardecer o encontro que se prolongava. Depois instituímos a entrega de medalhas no dia do aniversário da universidade a todos os que completavam 25 anos de funcionários de função na universidade. E pude sair com a alma lavada, purificada, engrandecida. Boa parte das minhas mais gratas lembranças na vida se aninhou na universidade. Às vezes tenho a impressão que num palmo qualquer de terreno do campus há de caber a minha sepultura, tanto vivo entranhado na vida da universidade. Quero também louvar aqueles 4 reitores que serviram antes de mim. Todos 4 foram exemplares, trabalharam quanto puderam pelo bem da universidade. Rolando Monteiro, Jacinto Guedes, Tomás Rocha Lagoa e Haroldo Lisboa da Cunha. Todos empreenderam obra benemérita e fazem jus à gratidão de toda a universidade, a atual e a do futuro. E que ela cresça nos braços da juventude, tendo os professores sempre a lembrança de que, convivendo com os moços, ouvindo os moços, imaginando o passadio dos moços, os velhos professores estão se antecipando a um Brasil que eles não conhecerão, como é o meu caso. Como poderei eu antecipar o Brasil de aqui uma década, 2 décadas, 3 décadas, sem ser através de conversas com os jovens, vendo como serão os homens adultos que estão florescendo nos lábios da juventude. E aqui findo, agradecendo ao reitor da universidade, aos seus auxiliares e a vocês 3 que estão agora comigo, esses momentos de reencontro, que são do roteiro do meu próprio passado.